Bom dia, irmãos. Espero que vocês assim estejam bem despertados já para nós podermos conversar, né? Porque o fato de eu estar aqui não me faz estar numa situação melhor ou uma condição melhor. Todos nós aprendemos sempre. Nós vamos conversar hoje. A primeira tela ali fala Jesus e o tratamento da mulher. Mas antes eu gostaria de conversar com vocês e saber de vocês um pouco o que vocês já viram, têm visto ou se lembram de conquistas em relação à mulher. No decorrer da história, alguém pode levantar a mão aí e falar uma conquista do espaço da mulher na sociedade, em tudo? Vamos lá, podem falar. Eu não vou falar sozinha hoje, não. E aí? Uma conquista. Direito a voto. Que mais? Trabalhar fora. Oi? Aprender a ler e escrever. A ler e escrever era uma coisa que as mulheres não tinham o direito, né? E, infelizmente, nós vemos isso em alguns países ainda, né? A mulher não tem essa abertura. Se nós formos ver na questão estatística, se eu trouxesse para vocês, vocês veem isso nos jornais todos os dias, né? Todos os dias vocês estão vendo as estatísticas em relação à violência da mulher, em relação ao papel da mulher na sociedade. Então, no decorrer da história, a mulher foi conquistando espaço, né? Foi se dando espaço à mulher no decorrer da história. Precisou de muita luta para isso, né? A Revolução Francesa e outras revoluções industriais, tudo, demonstraram que mulheres morreram para que hoje tivéssemos alguns direitos, para que hoje tivéssemos um pouquinho mais de espaço, né? E a questão toda não está simplesmente no direito da mulher, no papel da mulher, né? No direito, aliás, e sim no papel. Cada um tem um papel. O homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Deus criou os dois. Deus não criou simplesmente só o homem. Deus criou o homem e criou a mulher. Tá? Abram suas Bíblias em João 8. João 8, nós estaremos conversando um pouco sobre a situação da mulher. João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. Nós vemos ainda questões polêmicas em relação à mulher, na questão e mesmo no Brasil, da violência de alguns homens acharem que podem bater, né? Nós não vemos isso, infelizmente, na sociedade, que pode controlar, que pode isso, que pode aquilo, e nós vemos as mulheres sendo subjugadas a um tratamento degradante. E nós vamos ver hoje um pouco sobre o quê? Como Jesus tratava, como Jesus tratou, como foi a situação da mulher, tá? Então, João 8, de 1 a 11, eu gostaria de pedir para alguém ler para nós. Quem gostaria e quem poderia? Ali, já temos uma pessoa. Você vai lendo, a hora que eu falar para você dar uma paradinha, tá bom? Mas pode ir lendo. Quem vai ler? Vamos hoje dar espaço às mulheres lerem. Por favor. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Até aí um minutinho. Então, a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que a mulher foi pega em adultério. Qual era a situação real da mulher ali? A mulher estava diante de todos, de todas aquelas pessoas, a Bíblia não diz quantas eram as pessoas, mas ela estava ali diante de todos, totalmente exposta
a vida dela, o pecado dela, a situação dela real, estava totalmente exposta diante de todos. Nós, mulheres, temos a nossa situação perante a sociedade também exposta o tempo todo. E o pior, nós temos o nosso apedrejamento, porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, e nós nos vemos numa mesma situação, porque a todo tempo as pessoas atiram pedras na gente. Ah, eu sou mãe. Ah, você errou nisso, você errou naquilo, você errou nisso. Olha seus filhos agora. Olha o seu fruto, como é que está. Ah, sua filha está desviada, seu filho está desviado. E quando vemos, nós estamos nesse mesmo, entre aspas, paredão, para sermos apedrejadas. Nós nos sentimos assim. Nós nos sentimos julgadas. Aqui a mulher foi analisada a situação dela, houve um julgamento, houve uma condenação e uma sentença. Isso acontece com as mulheres hoje em dia? Habitualmente, sempre. E sabem o que é pior também? É que geralmente as próprias mulheres são as primeiras a atirarem pedra nela mesma. E eu me condeno. Eu me julgo, eu me condeno, eu me sentencio e eu vou executar. E acabamos por nos maltratar. Acabamos por derrubarmos quem mais nós deveríamos ajudar. É o nosso apedrejamento. Somos as primeiras a nos julgarmos. Somos as primeiras a nos condenarmos. Como mães. Qual mãe aqui? Levanta a mão aqui, quem é mãe? Tá. Agora levanta a mão aqui, quem é mãe e nunca errou na criação dos filhos. Agora levanta a mão aí, quem é muito humilde. Todos nós erramos. Nós erramos, nós falhamos. Eu falo, eu não nasci mãe, eu nasci filha. E até a ser filha eu tive que aprender. Por quê? Porque eu queria dominar minha mãe. Os filhos, quando são pequenos, querem dominar os pais e mandar nos pais. Então, até a ser filha, nós tivemos que aprender. Eu aprendo com as minhas filhas constantemente. Elas me ensinam. É um aprendizado, é uma troca. Esse apedrejamento, nós nos colocamos nessa situação porque vimos como se fosse um funil. Nós nos julgamos. Assim como essa mulher que foi pega em adultério estava para ser apedrejada, nós sempre nos colocamos em situações a sermos apedrejadas. É aquela mulher que trabalha fora e não consegue dar atenção para os filhos. Ah, mas eu tenho que trabalhar fora. Se trabalha fora, se culpa por não dar atenção para os filhos. Se não trabalha fora, se culpa porque não ajuda o marido financeiramente. E assim vai. Uma porque, infelizmente, a sociedade, ela coloca muita coisa para a gente fazer. Coloca muita coisa na costa da mulher. O homem também tem a carga dele. Mas na mulher, infelizmente, alguns movimentos feministas, em vez de nos aliviarem a carga, nos sobrecarregaram. Nos sobrecarregaram com muito mais aflições. No mundo já tereis aflições. E ainda vem umas feministas e nos colocam mais peso nas costas ainda, né? Porque daí a gente tem que passar a fazer terceiro e quarto turno, né? O que você faz da meia-noite às 6? Né? Então, vai mais um turno aí. Nesse momento em que nós nos vemos no nosso apedrejamento, nós nos vemos, pensamos que é o fim, né? Nos sentimos sozinhas e sem esperança. Muitas vezes nos deparamos assim. É aquela situação onde os nossos filhos parece que estão escapando, por exemplo, das nossas mãos. Para a mulher, não aflige tanto profissionalmente quanto uma situação de um fracasso profissional do que uma situação onde os filhos estão se desviando do caminho do Senhor, por exemplo. Meu sonho, eu me casei mais tarde, eu me casei aos 32. Hoje, casar-se com 32 é uma coisa normal. Mas há quase 15 anos atrás, eu estava ficando para titia, né? Casar-se com 32
era diferente há 15 anos atrás. E o meu sonho era me casar, o meu sonho era ter a minha família, né? Eu sou tia desde os 5 anos de idade, eu já cuidei de filho de todo mundo. Então, assim, eu queria cuidar dos meus filhos, eu queria ter a minha família, eu queria construir a minha família. E isso Deus me deu, e nesse caminhar todo, que Deus deu os filhos, deu o marido, deu as filhas, a gente acerta e a gente erra. A gente tem momentos que com os filhos a gente vai acertar e tem momentos que a gente vai errar. A minha profissão ficou de lado, mas eu consigo lidar melhor com uma frustração em relação à minha vida profissional, que está estacionada, do que com o fato de repente, eu não ser mãe. Por quê? Porque meu sonho era ser mãe, né? Então, frustração é uma coisa difícil de se lidar. E as mulheres, homens e mulheres, mas na questão aqui nós estamos falando das mulheres. As mulheres lidarem com uma determinada frustração é muito difícil. Nós temos, por isso que a Bíblia fala que nós não conhecemos o nosso coração. Enganoso é o coração do homem, do ser humano, né? É Deus que vai esquadrinhar. É Deus que vai analisar o seu coração e te mostrar o que você está pensando, o que você está sentindo. Essa situação desse seu paredão de apedrejamento, Deus sabe. Você não está sozinha. Você não está só. O texto, continuando no texto aí, fazendo um favor, pode continuar lendo? A partir do versículo que você... pode continuar, por favor. Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Pode continuar, por favor. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Até aí, só um minutinho, tá? Mulher, onde estão? Aí ela fala: ninguém me condenou, ninguém está aqui, né? Mas parando aí, quem ficou ali e falou com ela? Jesus. Nessas situações onde passamos pelo nosso apedrejamento, pelo nosso paredão, quem está conosco só? É Jesus. Nós não podemos perder essa esperança, nós não podemos nos esquecer disso. Só Jesus está com você. Alguém, por favor, abre em Mateus 28, 20, o finalzinho dele. Mateus 28, 20. Quem achou pode ler. O microfone, por favor. Obrigada. E ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês todos os dias. É uma promessa. Ele está com você. Nessa situação que você está passando, na situação que você se encontra, Deus está com você. Eu, aos 28 anos, eu terminei a faculdade. O lar de que eu vim era absolutamente rachado, quebrado, não tinha nem caco quase para juntar. Eu orava a vida inteira pelo casamento dos meus pais, para que as brigas acabassem, né? E não acabaram. Enquanto nós estávamos lá, e mesmo depois que eu saí, aos 30 anos eu saí de casa para não ficar louca. Exatamente isso. Porque meus pais estavam me enlouquecendo com as brigas deles, né? Isso eu posso, não falo
querer denegrir a imagem deles de forma alguma, né? O que eles puderam me ensinar, eles me ensinaram. Eu estou aqui hoje graças a eles, né? Se não fossem eles, eu não estaria aqui. Mas essa questão de brigas e de tudo isso, essa questão de eles não consertarem o lar deles, me fez entrar em depressão perto dos 29 anos, uma depressão muito, muito, muito difícil, né, profunda. Eu pesei 10 quilos a menos do que eu estou hoje, né, então eu fiquei assim, seca, né. Foi muito difícil. Fiz 2 anos de terapia, aconselhamento, tudo, li muitos livros. Corri atrás para voltar. E em tudo o que eu passei, o que eu vi, que Jesus estava comigo. Eram pequenas situações que eu via que Jesus estava comigo. Vinha pensamentos, morre de uma vez, acaba com tudo, ou isso, aquilo. Daí eu falava, não, eu não me dei a vida, não fui eu que me dei a vida. Se eu não me dei a vida, eu não tenho direito de tirar. Isso eu tinha certeza. Eu não me dei a vida. Não fui eu que produzi a minha vida. Então eu não tenho direito de tirar. Não vou tirar minha vida. Mas eu posso desistir. Vou desistir. Vou vegetar. Vou parar de lutar. Era essa. Eu lembro que eu fiquei uma semana, 25 horas por dia. Desista, não lute, desista. Foi assim, desesperador. Quem já passou pela depressão sabe disso. Foi desesperador. Aí eu fui num culto, numa igreja, e simplesmente um pastor virou para mim, estendeu a mão, simplesmente, foi andando, passou por mim, estendeu a mão e falou, não desista. Aquilo para mim foi um bálsamo. Aquilo para mim era Jesus ali. Era Jesus. Era Jesus falando para mim, não desista, vai passar. Essa situação sua de desespero, de dor, de aflição, vai passar. Eu desde já eu ensino minhas filhas e falo, a vida é feita de fases, fase boa e fase ruim. A fase boa passa e a fase ruim também passa. Passa, vai passar. No meu deserto espiritual, emocional, tudo, porque daí eu briguei com Deus, foi um caos minha vida, né? Eu vinha todo domingo na igreja, porque eu sabia que era aqui que eu tinha que estar, com Deus, eu tinha que buscar Deus. Mesmo que eu não sentisse nada, eu vinha, não conseguia nem louvar, mas eu sabia que eu tinha que estar aqui. Eu tinha que buscar. No meu deserto espiritual, Deus me deu o melhor vinho. No meu deserto emocional, Deus cuidou de mim. Lembram a festa que Jesus transformou água em vinho? No final da festa teve o melhor vinho. Quando eu passei por tudo que eu passei, eu vi que no meu deserto, Deus estava me dando o melhor vinho. Deus cuidou de mim. Deus não me desamparou. Mas eu tinha que estar à disposição dele. É aquela coisa do vaso quebrado. Senhor, eu estou aqui. Eu estou moída, não sobrou nada. Vê se dá para reconstruir, restaurar, consertar alguma coisa aqui. E Deus restaura. Deus conserta tudo. Aqui nós vemos então que Jesus está sempre conosco, tá? Jesus é contigo. Nós podemos ver, então, que nós podemos recomeçar sempre, porque olha só o que ele fala. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Algumas traduções falam, vai e abandone o seu pecado. Qual a ordem, o comando aqui? Tem 2 comandos. Qual o primeiro comando? Vai. O segundo?
não peques mais. E são 2 comandos. Para quem fazer? Quem? A mulher, ela. É para nós. São 2 comandos. Vai. Você vai ter que levantar. Você sabe qual é a sua situação real. Você sabe pelo que você está passando, pelo seu apedrejamento, pela sua circunstância. Vai. E não peques mais. É você que vai ter que lutar para você mudar essa situação. Vocês acham que a mulher simplesmente foi para casa e falou: eu nunca vou pecar mais. Feliz da vida, saltitante? Foi assim que ela encarou a vida dela? Não. Né? Não sei se foi a primeira vez que ela tinha adulterado ou não, tá? Mas a situação dela, ela estava fragilizada, frustrada, derrubada, tudo isso. E o comando que ela teve foi: vai. Jesus aqui estava dando uma nova chance para ela. A sua situação pode ser de pecado ou de fracasso, seja o que for, né? O fato de você cair não faz de você uma derrotada, de forma alguma. Cair, qualquer um pode cair. Cair não faz de você um derrotado, mas permanecer no chão faz. Você tem que levantar. É o vai. O vai é para nós realmente tomarmos uma atitude. Atitude. É um exemplo, um dos exemplos que eu vou dar muitos aqui, mas um dos exemplos que hoje nós vemos na sociedade, talvez vocês tenham recebido um WhatsApp desse exemplo, tudo, aquele homem, o Nick Vujicic. Alguns de vocês já devem ter visto algum vídeo dele na internet. Ele não tem braços nem pernas. E ele é um palestrante excelente, um homem usado por Deus. Me digam, será que é fácil para ele acordar todo dia e falar, vai? Você tem braços e pernas. Você se locomove sozinho. Você toma o seu cafezinho sozinho, né? Você consegue fazer muitas coisas. E aí? Imagine para ele todo dia, ele tem que acordar todo dia e falar, vai. A sua situação, você também tem que falar, vai. Vocês se lembram do exemplo bíblico de milagre da mulher hemorrágica? Ela ficou 12 anos com problemas. Naquela época, mulheres nessa situação eram impuras. Na sociedade, elas conseguiam estar em qualquer lugar no meio das pessoas? Ela viveu solidão, isolamento, frustração, um monte de coisas. Ela tinha amigas do grupo do WhatsApp para mandar mensagens para ela, fortalecendo a vida dela? Não. Ela sabia de Jesus, ela creu no poder de Jesus e ela fez o quê? Ela foi. Ela foi. Se eu apenas tocar, senti que saiu virtude de mim, ela foi curada. Se ela tivesse ficado na casa dela, o exemplo aqui, talvez se ela tivesse orado na casa dela, o milagre teria acontecido, porque o poder de Jesus é ilimitado. Mas a questão que Deus quis mostrar para nós é que você tem que ir, você tem que buscar, você tem que lutar, você tem que ir atrás, você tem que ter fé e tem que perseverar. Um outro exemplo, a filha de Jairo. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele fala, menina, levante-se. Levante. Quantas vezes você não tem que falar para você mesmo, levanta? Muitas vezes. O paralítico de Cafarnaum, quando os 4 amigos levaram ele perante Jesus, ele teve todos os seus pecados perdoados. Amém. E depois, o que Jesus falou para ele? Para ele andar.
Ele tinha que andar, ele tinha que se levantar e andar. Naamã, quando foi curado, ele foi curado, o que ele teve que fazer? Mergulhar. Quantas vezes? 6? Ah, mas não podia ser 6? Não, tinha que ser 7. Tinham que ser 7 vezes. Ele teve que ir. Ele teve que obedecer. Ele teve que ter uma atitude de fé e obediência. Ele teve que ir. O cego, quando teve que ir lavar os olhos, ser curado. Lázaro, o que Jesus falou para Lázaro? Quando teve a situação, Lázaro morreu, o que Jesus falou? Saia para fora. Saia. Mais uma atitude aqui. Quando Deus mandou Noé construir a arca, o que Noé teve que fazer? Chamar uma empreiteira? Construir. Deu trabalho? Deu. Deu muito trabalho. Foi um ano só? Muitos e muitos anos, né? Isso mesmo. O povo, quando teve que ir para a terra prometida, o que eles fizeram? Pegaram um jatinho? Não. Eles tiveram que caminhar muito. Tiveram que ir também. Minha irmã, venho de uma família de 9, né? Eu sou a 8ª. A minha irmã Sandra, que é a segunda irmã, já é falecida, né? Mas ela me ensinou o que era amor. Foi ela que me ensinou. Apesar dela só ter se convertido no final da vida, mas ela foi a pessoa que eu conheci que mais amou nesse mundo. Eu não conheço. Se eu tivesse que traduzir, eu sei que Deus é amor, mas se eu tivesse que traduzir um nome na terra para uma pessoa quanto amor, seria minha irmã Sandra, que ela sabia amar. Ela tinha condições de unir as pessoas. Onde ela ia, ela unia, ela ligava, ela amava. Ela, em 91, descobriu o primeiro tumor dela na cabeça, né? Ela teve, em 91, que fazer uma cirurgia, era um tumor benigno, mas ela teve que fazer uma cirurgia que ela teve que serrar um quadrado. Ela não, né? Lógico. Tiveram que serrar um quadrado da cabeça dela, da caixa craniana, para tirar o tumor. Em 91. Foi uma cirurgia grande? Foi. Ela poderia ficar paralítica, paraplégica, ela poderia não voltar da cirurgia, né? E o tumor já era do tamanho de um limão na cabeça dela, né? Fizeram a cirurgia. Ela ficou bem. Ela não teve sequela nenhuma. Em 91. Ela viveu depois disso, de 91, ela foi falecer só em 2011. Ela viveu mais 20 anos. Se ela tivesse desistido naquele momento, por causa da dor e do sofrimento que ela passou, ela teria vegetado 20 anos? Ela teria, ou menos até, porque ela teve mais 10 tumores. Ela teve, é o único caso que alguns conhecem na medicina por aqui, né? Ela teve mais 10 tumores na cabeça. 10 não, 13. 10, ela operou novamente com cirurgias incisivas, cortar, abrir, anestesia geral e tudo mais. Dessas 10, ela não teve sequela nenhuma. De quem é esse milagre? De Deus. Imagine você abrir sua cabeça 10 vezes. Aí ela teve mais 3 cirurgias, radiocirurgias. Para quem conhece e entende, a radiocirurgia é a laser e ela não pode errar o laser. Que se errar, a pessoa pode ficar paralítica ou paraplégica ou ter alguma outra sequela. Ela fez mais 3. Ela foi operada 13 vezes. Todos eram, a característica do tumor dela era reincisivo, quer dizer, volta. Foi a única coisa que o médico falou. Você vai tirar e vai voltar. Vai tirar e vai voltar. Vai tirar e vai voltar. Aí o último foi maligno. Infelizmente, o último foi maligno, né?
Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. E isso nos dá essa lição. Em relação a nós não ficarmos no chão. Cair, passar por uma situação de problema, passar por um fracasso, uma frustração, pode pôr no chão assim, no pó. Você só não pode ficar no pó. Você tem que levantar. Levantar e decidir todo dia ir. Eu vou. Todo dia você tem que decidir que você vai, tá? Alguém abre para mim em 2 Timóteo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Por favor, quem achou pode ler. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Deus não te deu um espírito de covardia. Você pode até se sentir fraco, mas Deus não te deu um espírito de covardia. Peça a Ele mais coragem, peça a Ele mais fé, peça a Ele mais esperança. E olha só, Ele te deu um espírito de poder. Poder tem a ver com a sua força. De amor tem a ver com o seu sentimento. E moderação, a sua razão. Muitas vezes nós temos que usar a nossa razão para nos levantarmos. Quando eu estava em depressão e vinha na igreja, não era a emoção que me trazia aqui. Era a razão. Porque eu sabia que eu tinha que estar. Era o raciocínio, puro e simples. Mas eu sabia onde eu tinha que estar. Não porque Deus estava só aqui, mas eu sabia que eu iria receber algo que iria me ajudar, porque eu não estava conseguindo encontrar sozinha, no meio de todo aquele caos, tá? Alguém abra para mim em Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, versículo 18 e 19. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Faço coisas novas para você. Eis que faço coisas novas a cada manhã. As coisas se renovam. Deus vai estar renovando a sua vida. Deus quer fazer isso. Deus quer renovar. Deus quer te dar algo novo. Deus quer mudar a situação. Aquela mulher ali, naquela situação de apedrejamento, Deus estava dando uma chance a ela de uma vida nova. A sua situação, a situação da mulher hoje, Deus quer dar uma vida nova. E não é uma vida nova em relação a direitos. Eu quero ter mais direito disso, eu quero ter mais direito daquilo, eu quero mais direito disso ou daquilo. Eu quero que você seja você. Eu quero que você floresça. Eu quero, mulher, que você seja quem e funcione como eu te criei. Eu te criei para amar, eu te criei para florescer, eu te criei para ser sal e luz. Eu quero que fazer uma coisa nova. E Ele faz uma coisa nova a cada manhã. É o levantar-se continuamente. Alguém abra para mim em Provérbios 14, 1. Tá, só um minutinho. Quem leu, por favor, leia no microfone, porque daí o pessoal escuta e vai na... Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. A mulher sábia edifica sua casa,
Mulheres, qual de vocês aqui nasceu com um diploma de sabedoria? Levanta a mão. Nenhuma? Nenhuma. Algum homem nasceu com um diploma de sabedoria? Apanhem, cuidado, não levanta a mão não, tá? Também não. Também não. Deus nos dá sabedoria. E sabe o que é interessante? Que a Bíblia, Deus não colocou esse versículo para a figura masculina. Por quê? A mulher, ela é toda emoção. A mulher alcança a vida do marido de forma diferente. A mulher alcança a vida dos filhos de forma diferente. O homem é mais razão. Então, quando a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa, é porque ela edifica. Tivemos fases, já morei em chácara e morava longe, né? Morei em Araçoiaba e já frequentava aqui, né? Tinha dia que o Maurício, no começo, se não queria vir na igreja, né? Eu pegava a minha filha, a Ana, que na época só tinha a Ana, né? Ela tinha 6 meses, vinha de carro e vamos embora. Mas eu não ficava, por que você não vai? Porque não sei o quê? Porque não sei o quê? Reclamando, julgando, condenando ou cobrando. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Né? Ele já era salvo, ele já era, conhecia a palavra, tudo, mas cada um tem o seu tempo. Eu vi também situações onde nós, por exemplo, numa situação de chegar em casa e as meninas, aquele caos, né? Quando eu chego nessa situação calma, a gente apazigua tudo, a poeira baixa. O dia que eu chego nessa situação estressada, eu, Adriana, a mulher, o papel da mulher na casa, aí tudo termina de virar um caos. É assim. A mulher, ela chega acalmando o lar. A mulher tem que vir com palavras dóceis. A mulher tem que vir de forma serena. É fácil? Não é. Não é fácil. Tem hora que a gente tem vontade, assim, de derrubar a casa. E quando fala, então, nas fases hormonais da mulher? A gente tem que lutar com a gente mesma. Eu tenho uma Adriana enfurecida aqui dentro. Aí, eu tenho que lutar com essa Adriana enfurecida. Eu tenho que barrar ela, pôr ela sentada e falar, hoje você não se manifesta, não. E é assim. Por quê? Porque nós temos essas fases. Eu entrei no climatério, na menopausa. Então, meus hormônios estão a milhão. E conseguir lidar com tudo isso, ser sábia em meio a tudo isso, né? Eu tenho 45, vou fazer 14 anos, esse ano 14 anos de casada, né? É um casamento novo ainda, tem gente que já tem 20, 30 e mais, né? Mas assim, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu falo que a gente tem que aprender sempre. A questão é ter humildade para aprender sempre. Eu aprendo com a minha filha, a Duda, esse final de semana, baixou mais de 10 jogos no celular, eu não sei baixar um. Eu não mexo com tecnologia, eu não sou boa com a tecnologia. Ela baixou um monte de jogo, a Ana vem com argumentações com a gente que dá vontade de falar, posso responder daqui a um mês? Por quê? Porque eles estão lá na frente, avançando. E a gente tem que ter sabedoria para lidar com tudo isso dentro de um lar. Sabedoria para lidar com um marido que chega estressado. Por quê? Porque na fábrica estão passando o facão em todo mundo. E ele sustenta a casa. E daí? E se for mandado embora? Ter humildade para lembrar, mulher, que você pode aprender sempre. Por quê? Porque por mais que você me fale, eu tenho faculdade disso, eu estudei aquilo, isso não interessa, você sempre tem o que aprender. Se eu for no campo hoje, falar com um lavrador, ele tem muito a me ensinar, eu não entendo nada de plantio.
Se eu for conversar com um açougueiro, eu não sei cortar carne bem, direito. Às vezes, o jeito que você corta a carne, você pode deixar a carne dura. O bife não amoleceu, isso ou aquilo. Então, sempre temos o que aprender, sempre. Agora, ser humilde para se colocar diante da outra pessoa e falar, me ensine, eu posso aprender? Porque é muito fácil você falar, me ensine para Deus. Deus é soberano. Agora, você tem condições de falar, me ensine para a mulher que está do seu lado, para o seu marido, para quem está perto de você? Você está aberta a simplesmente aprender de quem está próximo de você? No ministério, eu coordeno o ministério infantil. Eu lido, a equipe é composta de quase 40 pessoas. Lidar com 40 pessoas, né? Você coordenar 40 pessoas não é fácil. E principalmente a maioria é mulher, né? Então, assim, são opiniões diferentes, né? Graças a Deus a gente tem bastante cacique, né? Muita gente lá sabe mandar, né? Mas assim, é um aprendizado constante. Tenho pessoas que são meu braço direito, que me ajudam muito. A Sheila me ajuda para um monte de gente, me ajuda muito, e eu tenho aprendido com todo mundo. Mas a gente se colocar à disposição para aprender, ter humildade para falar, Senhor, eu quero aprender. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, tá? A mulher tem que se lembrar que nas emoções dela, ela pode até sentir raiva ou ira numa situação, mas nada lhe dá o direito de ser cruel. Uma mulher sabe ser cruel quando ela quer. E não é cruel no sentido de bater ou de fazer... Não, é cruel nas palavras. É aquele, eu não disse que isso ia acontecer? Quem já não se viu numa situação dessa, que a língua coçou de vontade de falar isso? Né? A mulher tem que ter sabedoria. Por quê? Porque nós devemos acalmar. A palavra branda, ela desvia o furor. A palavra branda desvia o furor. Será que, se Jesus perguntasse agora para você, a sua palavra é branda? A sua palavra, o seu vocabulário, a forma como você conversa com seu marido, é branda? O que você responderia? Mais ou menos. Dá para melhorar? Dá. Sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para a gente melhorar. Alguém abre para mim em 1 Pedro 3, versículo 1. 1 Pedro 3, versículo 1. Quem achou e for ler, pede o microfone. Já acharam ali. 1 Pedro 3, versículo 1, por favor. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Você vai ganhar o seu marido, a sua família e as pessoas pelo seu procedimento, pelo seu testemunho. Por isso que é pelo testemunho que às vezes as pessoas, infelizmente, se afastam de Deus. Pelo testemunho de algumas pessoas, outras se afastam de Deus. O testemunho é algo gritante, o procedimento é algo gritante. É aquela coisa, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. As suas atitudes gritam para mim. Nós temos que ganhar os nossos maridos, nós temos que ganhar a nossa equipe, nós temos que ganhar as pessoas com quem nós convivemos, no nosso trabalho, onde for, pelo nosso procedimento. É o seu testemunho, é a sua vida. A sua vida, por mais que você queira esconder, você acaba mostrando quem você é no dia a dia. E isso vai fazer você ganhar ou não as pessoas.
ganhar as pessoas no bom convívio familiar, ganhar as pessoas para Cristo, ganhar a sua equipe no trabalho. É o seu procedimento, tá? Versículo 4, alguém lê para mim? Do mesmo texto, versículo 4. Ao contrário, esteja no seu interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Aí ele fala a questão no versículo anterior quanto aos adornos, mas ele fala que o mais importante é o espírito dócil. E sabe o que é interessante? Continuando nesse texto, no versículo 6, ele fala assim: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Mulheres, não deem lugar ao medo. Não tenham medo. Medo de lutar, medo de se expor, medo de falar, medo de buscar ajuda. A minha mãe, infelizmente, ela só não teve uma situação diferente por orgulho e medo. Medo de falar que estava tudo terrível. Medo de se expor e falar que a vida dela não era como ela gostaria. Você, muitas vezes, pode estar passando por essa situação. Medo de se expor. O que as pessoas da igreja vão pensar de mim se eu falar que eu estou passando por isso? O que as pessoas, minhas amigas, vão falar se eu falar que eu me sinto uma fracassada, uma frustrada, ou falar que eu pequei, ou falar isso, ou falar aquilo? Medo. O medo atrapalha você de viver. O medo anula a fé. Agora, a fé anula o medo. Creia e não fique com medo, tá? Provérbios 31:10. Alguém leia para mim, por favor. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Mulher virtuosa, quem a achará? Alguns textos falam mulher exemplar. Será que você pode estar perto de ser essa mulher exemplar? Meu marido já achou. Será que você pode estar, você busca isso? Será que você busca realmente ser uma mulher exemplar? Eu tenho só filhas mulheres, eu tenho 2 mulheres. Então a situação pega mais ainda, porque eu tenho que ser um exemplo de mulher para elas. Apesar de a questão feminina delas ser firmada pela figura masculina, né? Porque é o homem que ajuda, que fixa na psicologia, quem estuda e quem sabe e conhece isso e entende. Os elogios de um homem para uma criança, para uma menina, faz com que ela cresça sabendo que ela é uma mulher e que um dia ela vai querer agradar o sexo oposto, um homem. Por isso, hoje em dia, infelizmente, nós vemos tantos casos de sexualidade deturpada, muito por conta de uma criação, né? Eu sei de um caso que o pai falou para a filha, vim mergulhar, né, na piscina. Ele falou, venha filha, venha que eu te pego. Ela era pequenininha. Ela foi, mergulhou. A hora que mergulhou, ele não pegou. Deixou ela se afogar um tempo. Ela se desesperou. Quando ela estava desesperada, ele tirou ela da água. Tirou ela da água, pôs ela na borda da piscina e falou para ela assim, isso é para você nunca mais confiar num homem. Aprenda isso, não confie em um homem. Por mais que ele quisesse ensinar na vida dessa menina a tomar cuidado com os homens que não são bons, o que vocês acham que aconteceu com essa menina? Ela se tornou lésbica. Ela não quis a figura masculina perto dela, porque ela não podia confiar. Quem ensinou essa lição para ela? O pai. Tá? Um pai alcoólatra que vive surrando a esposa na frente dos filhos. Esse filho, ele vai crescer homem? Não.
Por quê? Porque a figura masculina, para ele, é terrível. Ele judiou da pessoa que mais ele amava, que era a mãe. Então, ele não quer ser parecido com um homem. Ele não vai querer ser. Nós vemos lares destruídos. É isso que nós vemos na história toda. E isso o diabo deita e rola. Porque é isso que o diabo quer. Se o diabo destrói uma família, ele destrói uma igreja, ele destrói uma sociedade. É em cadeia. Sabe dominó, quando vai caindo as pecinhas? Ele pega uma pessoa, ele pega uma família, ele pega uma igreja, ele pega uma sociedade. E a gente tem o que tem hoje. Infelizmente, a gente acaba vendo isso, tá? 1 Pedro 5:10. Alguém, por favor, leia para mim. 1 Pedro 5:10. O Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Depois de você ter sofrido por um tempo, ele vai restaurar você, ele vai confirmar os seus passos, confirmar os seus sentimentos, confirmar a sua vida, confirmar o que você pensa, confirmar tudo isso e vai te fortalecer. Fortalecer os seus alicerces. Quando nós somos solteiros, nós criamos uma bagagem na nossa vida, da qual essa bagagem nós levamos para o nosso casamento. Se eu tivesse aberto aquela bagagem minha dentro do meu lar, e tudo aquilo que eu vi, eu fosse aplicar dentro do meu lar, meu casamento daria certo? Não. Eu tive que aprender tudo. Eu lembro que no primeiro ano de casada, eu queria brigar com meu marido. Eu tinha um sentimento no meu coração que eu queria realmente brigar com ele. Por quê? Porque era isso que eu estava acostumada. Era isso que eu sabia conviver e viver. Eu não sabia lidar com a calmaria dele. Eu não sabia lidar com o sossego dele. Eu tinha que brigar. Eu queria brigar. Para mim, imagine, eu vim de um lar que gritava-se, discutia-se, berrava-se, de repente eu vou morar na chácara com um homem sereno, calmo e tranquilo, calmo, sereno e tranquilo. Gente, eu queria, sim, a coisa tem que ferver, eu tenho que brigar. Só que eu não achava motivo para brigar. Então, Deus teve que me acalmar. Deus teve que me ensinar. Deus teve que edificar a minha casa. E tudo isso veio depois da depressão, Deus teve que consertar muita coisa. E continua consertando. E vocês acham que até quando Deus vai trabalhar comigo? Exatamente. Até o meu último suspiro Ele vai trabalhar comigo. Por quê? Porque sempre é tempo de mudar e aprender. Sempre é tempo de recomeçar. Nas nossas famílias, as nossas famílias estão quebradas, rachadas, as mulheres, nós muitas vezes nos vemos numa situação de profunda tristeza. Nós temos que nos lembrar, estarmos atentas a quê? Que o diabo, ele quer derrubar o nosso lar. O inimigo quer derrubar o nosso lar, constantemente. Sua filha, seu filho vai sair, você ensinou a vida inteira o caminho de Deus para ele, falou tudo. E seu filho hoje não quer vir domingo de manhã na igreja porque foi para a balada ontem. Você se esquece que o diabo trabalhou no coração dele a semana inteira para fazê-lo tomar essa decisão de ir e se desviar do caminho do Senhor. Agora me diga, você orou fervorosamente? Você se ajoelhou pedindo a Deus para que Deus protegesse o seu filho de todas as armadilhas do inimigo?
Senhor Deus, afasta os amigos do meu filho ou da minha filha que o colocam longe de ti. Senhor Deus, coloca no coração da minha filha, do meu filho, um espírito estável. Senhor Deus, e orar. A melhor posição para se passar a vida é de joelho. De joelho você vive uma vida de paz, de amor. O fruto do Espírito, 9 frutos, são 9 o fruto do Espírito, 9 coisas a serem colocadas. Mas para isso você tem que se ajoelhar, se colocar diante de Deus. O inimigo trabalha. Olha, o inimigo pode até, nas minhas filhas, né? O inimigo vai trabalhar para querer desviá-las do Senhor? Vai. Mas a gente vai ter uma guerra, a gente vai ter uma luta, porque eu vou lutar muito. Eu vou orar muito. Eu já oro pelos maridos das minhas filhas. Uma tem 12, a outra tem 5. Recebo currículos, tá? Dos pretendentes. Vou analisar. Tá? Eu já oro pelos maridos. Para que sejam homens de Deus, homens fiéis. Não me interessa que profissão minha filha vai ter, eu não estou preocupada com isso. Eu não estou preocupada se ela vai ter um sucesso financeiro, profissional, nada disso. Eu só quero que a minha filha ande no caminho do Senhor. Se elas, as minhas filhas, andarem no caminho do Senhor a vida inteira, eu morro feliz. Porque é isso que importa. Porque eu sei que nada vai agradar ou fazer felizes as minhas filhas, se não for o Senhor. Nada vai agradar. Elas podem ter as melhores profissões, elas podem ter tudo de magnífico. Se elas não estiverem no caminho do Senhor, elas não vão estar bem. Então, se você está passando por uma situação onde você está vendo como areia caindo das mãos, seu casamento indo embora, seus filhos indo embora, tudo escapando das mãos, como se estivesse escapando das mãos do Senhor, e o inimigo lá embaixo rindo, pegando, levando, ceifando, ore. Ore muito. A minha irmã, ela foi se converter no último mês de vida dela. Pessoas e testemunhos atrapalharam a conversão dela. Mas ela se converteu. E eu tenho certeza que o dia que eu for para o céu, ela vai estar lá. Ela vai estar lá. Tá? Abram suas Bíblias em Salmos 146, versículo de 5 a 9. Salmos 146, versículo de 5 a 9. Quem achar, por favor, pode ler. Só pede o microfone. Salmo 146, de 5 a 9, por favor. Já acharam? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto nele há, que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. Até? Oi? Até o 9? É, por favor. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor é o nosso auxílio. E até ele fala aqui que ele frustra o propósito dos ímpios. O Senhor está com você. Ali, com aquela mulher, Jesus frustrou a obra deles. E não porque ele falou, vocês não vão apedrejar essa mulher. O que ele falou? Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Ele frustrou aquela situação no sentido de que ela não aconteceu. Aquela mulher, ela não foi apedrejada. Jesus, ele cuida de você. Ele quer te ajudar. Você tem que
ir, é o vai. O vai, ele é para você, ele é seu auxílio. Deus está falando, eu vou te ajudar, eu vou te segurar com a minha destra, com a minha mão direita, eu vou te confirmar os passos, eu vou te ajudar a cada instante. Aqui, quando ele fala, pois Deus não nos dá um espírito de covardia, você tem que ajoelhar e orar. O apedrejamento, essa situação que nós mulheres nos encontramos, não é simplesmente para nós ganharmos um lugar na sociedade. Não é nada disso. Nós temos que florescer como mulheres. Você, mulher, tem que florescer. Sabe o que Deus quer? Que você seja sal e luz. Na sua casa, você é sal e luz? Você tempera a sua família? Onde você chega, as pessoas notam a diferença? Você é luz, você ilumina. Você consegue dar uma orientação, consegue dar um conselho, consegue ajudar a sua família? Você tem que ser sal e luz. Talvez vocês saibam completar a frase. Quem não vive para servir, não serve para viver. Você só tem que se dispor a servir. Você tem que se dispor a estar aprendendo sempre. Você tem que se dispor a ir. É o vai. Como o texto diz, não deixe o medo tomar conta de você. Ele não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Lute. Lute. E se precisar, chame as amigas para lutarem com você. Ore. Ore muito, para que Deus possa fazer de você um vaso novo, para que Deus trabalhe em sua vida. Floresça, floresça, mulher. Quando nós florescemos, nossa família floresce. Quando nós florescemos, isso vai trazer esse fruto todo, tudo isso vai vir para a nossa igreja também. Depende de você querer. Depende de você se colocar à disposição de Deus e falar, Senhor, quebra-me e faz de novo. Faz um vaso novo. Porque o que está aqui não tem. Não dá para continuar. Tá? Mulheres, Deus as abençoe. Homens também, viu? A gente deixa um pouco de bênção para vocês também. Tá? Mulher, Deus as abençoe. Tá bom? Que Deus esteja ajudando cada uma de vocês na luta de vocês, tá bom? Floresçam, Deus abençoe, tá? Amém. Obrigado, Diana, Deus abençoe você também, viu?